Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 137. Título: Inimigos. Amai, pois, os vossos inimigos. Jesus. Lucas 6:35. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar, senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial, porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói. Deliberadamente nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis. No entanto, não com aprovação indébita, e sim com uma disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite a todos. Dando sequência ao estudo doutrinário do Jefa, vamos finalizar o estudo do capítulo 8º. Bem-aventurados os que têm puro coração. Os itens a ser estudados são de 18 a 21. Instruções dos Espíritos. Deixai que venham a mim as criancinhas. O item 18 é uma mensagem enviada pelo Espírito João Evangelista em 1863, em Paris. Começa assim: Disse o Cristo: deixai que venham a mim as criancinhas. Profunda em sua simplicidade,
Essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças. Jesus também faz uma referência às criancinhas no capítulo 7. Vejamos o que Kardec nos passa. Os discípulos perguntaram a Jesus: quem é o maior do reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, disse: digo-vos, é verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Jesus toma a criança como símbolo de simplicidade, inocência, humildade. Nessas palavras, encontramos a lição de caridade, de amor, de amparo ao fraco, e Jesus complementa: se não vos fizerdes simples e inocentes como as crianças, o orgulho vos impedirá a entrada nos reinos dos céus. No capítulo 8, item 18, tema do nosso estudo, Jesus refere-se às crianças de uma outra maneira. Deixai que venham a mim as criancinhas. João Evangelista demonstra preocupação em relação às crianças e, em sua defesa, faz um apelo a todos. Não somente as crianças, mas também as almas que ainda habitam no mundo de provas e expiações, passando por todo tipo de sofrimento. Nesse mesmo capítulo, item 2, Kardec nos relata: apresentaram a Jesus algumas crianças para que as tocassem. Porém, os discípulos os afastavam com palavras ásperas. Jesus se aborreceu e disse-lhes: deixai que venham a mim as criancinhas, e não a impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Jesus se entristeceu diante da postura dos discípulos, pois percebeu que eles ainda não tinham entendimento da importância para o espírito o período da infância. Nós sabemos que no corpinho de uma criança se encontra o espírito imortal. Vejamos o questionamento de Kardec na pergunta 383 do Livro dos Espíritos. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Eis a resposta da espiritualidade. O espírito, se encarnando para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual deve contribuir aquele que está encarregado da sua educação. Companheiros, as crianças são seres espirituais que Deus envia à nossa existência para se aperfeiçoar. A fraqueza da pouquidade e o coração puro contribuem para a aceitação das explicações e conselhos que quem deseja direcioná-los ao caminho do bem. A responsabilidade dos pais perante Deus é enorme, em virtude da grande tarefa, pois requer espírito de tolerância, abnegação, sacrifício e renúncia, coroada de amor, carinho e compreensão. É na fase de criança que o espírito tem mais possibilidade de formar seus caracteres. O corte das arestas se processa com mais eficiência nos seres em formação. Temos que levar em consideração que o espírito da criança, que Deus nos concedeu, pode ter vindo de um mundo com hábitos diferentes, inclinações e gostos opostos ao nosso. Portanto, o período da infância, da adaptação, é necessário para o espírito. João Evangelista se preocupava não somente com as crianças, mas também com espíritos pouco desenvolvidos espiritualmente, os fracos, os escravos subordinados a terceiros e as coisas materiais, os acorrentados aos vícios, orgulho, egoísmo, vaidade, etc. E Jesus convoca a todos para fortalecê-los e libertá-los. Vejamos o segundo parágrafo da mensagem de João Evangelista.
Queria os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Jesus desejava que as crianças seguissem os seus passos confiantes, seguros de si, sem nenhum receio, como as criancinhas. Às vezes, mamãe, ou brincando com os filhos, diz: "Vem, vem, filhinho, mamãe te segura." A criança joga nos seus braços sem temor e com toda confiança. João Evangelista fala que devemos ir a Jesus como as mães que se aproximam dos seus filhos amorosamente, e estes sentem-se seguros e certos de que receberão todas as orientações necessárias para o seu crescimento saudável. Mais adiante, João Evangelista nos passa: todas as almas se submetiam à sua terna e misteriosa moral. Kardec nos lembra as palavras do Mestre na estrada de Damasco: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Diante da autoridade moral de Jesus, Saulo se curva humildemente e pergunta: "Que queres que eu faça?" Quanta beleza nessa passagem! Observe que Jesus se dirige a Saulo com carinho e amor. "Saulo, Saulo, por que me persegues?" No Livro dos Espíritos, pergunta 274, Kardec questiona os amigos espirituais. As diferentes ordens de espíritos têm uns sobre os outros uma hierarquia de poder. Há entre elas subordinação e autoridade? Resposta: sim, e muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com a sua superioridade e que exerce uma ascendência moral irresistível. Encontramos esse assunto no Livro do Espírito, livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1, onde Kardec expõe a escala espírita detalhadamente. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade ligada à superioridade, conquistada através de inúmeras reencarnações, desfazendo-se de todos os vícios, dedicando-se ao trabalho voltado para o bem, cumprindo a lei de Deus, percorrendo toda escala evolutiva, até tornar-se um espírito puro. Aí não precisa reencarnar mais, porém, somente por missão. É o caso de Jesus. O item 19 trata-se de uma mensagem de um espírito protetor na cidade de Bordeaux, na França, em 1861. Podemos chamá-lo também por anjo da guarda, que tem por missão nos acompanhar na vida e nos ajudar a progredir. Às vezes, nos acompanham além do túmulo. No Livro dos Espíritos, pergunta 491, Kardec questiona a espiritualidade. Qual é a missão do espírito protetor? Vejamos a resposta: a de um pai sobre seus filhos, conduzir seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo em suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Na mensagem, o espírito protetor segue o mesmo raciocínio de João Evangelista ao dizer que as criancinhas são também espíritos fracos necessitados de acolhimento. Ele nos chama atenção ao chamamento do Mestre: "Deixai que venham a mim as criancinhas, pois têm o leite que fortalece os fracos." Não se trata do corpo físico da criança, e sim do espírito imortal. Ele afirma que tem o ingrediente necessário para todas as criaturas, isto é, a verdade, as diretrizes para a evolução espiritual. Lembremos das palavras do Mestre: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim." Jesus faz um apelo a todos:
Venham a mim os tímidos, aqueles que fazem o bem, mas são inseguros, os fracos por desconhecer a esperança, os ignorantes, aflitos e sofredores. Todos serão amparados e consolados. O Espírito protetor nos diz que Jesus tem um remédio para sanar o sofrimento e a aflição que machuca o coração. Esse medicamento é o amor e a caridade. Ele complementa ainda: se temos o fogo divino, nada temos a temer, demonstrando a sua felicidade, dirigindo-se a Deus. Meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, por quanto é para o meu bem. Esse fogo divino é o amor que Deus irradia para todos, e esse foco de luz trazemos latente dentro de nós. É como o sol irradia luz para todos, mas se fecharmos a cortina, impediremos a penetração dos raios benéficos. Assim, o amor divino que trazemos em nós. Mas, se procurarmos as facilidades da vida através da porta larga, então há o bloqueio desse amor. Mas, com arrependimento, ele retorna no caminho certo e sente-se feliz, indo em direção ao amor. Aí começa o processo da reparação. Lembremos da parábola do filho pródigo. Ele também se submete à vontade do Pai, pois sabe o que é melhor para os filhos, mesmo sendo através do sofrimento e da dor. O Senhor sofre junto às criaturas ainda fragilizadas por desconhecerem a lei de Deus. Nosso Pai sabe o que deve ser feito e usa os meios certos em hora adequada na semeadura da luz. Devemos ter o cuidado de irradiar o amor a todos, encarnados e desencarnados, não somente aos familiares e amigos. Companheiros, o amor é uma força inesgotável, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. O amor verdadeiro é o princípio da vida universal. Proporciona à alma em suas manifestações mais elevadas a intensidade de radiação que aquece e vivifica tudo em torno de si. É por ele que se sente estritamente ligado ao poder divino, foco ardente de toda a vida, de todo amor. Lá do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Mais adiante, o Espírito Protetor comenta: se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosa pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades que vos odeiam e persigam, poderão arrebatar. O amor é mais forte do que o ódio, mais poderoso do que a morte. O Cristo foi o maior dos missionários. O seu império sobre os homens foi porque trazia em si um reflexo poderoso do amor divino. A implantação do Evangelho, através das exemplificações do Mestre, se estendeu por todas as nações. Jesus seduziu e cativou as multidões pelo amor. Seu amor permaneceu no mundo como um foco sempre vivo, ardente. Apesar de tanta crueldade, tanto sangue derramado, tantos véus estendidos sobre o seu ensinamento. O cristianismo disciplinou a alma, amansou a ídolo feroz dos bárbaros. Problema do ser, do destino e da dor, de Leon Denis. O amor é o hálito divino, fecundando a vida. Sem o amor, a criação não existiria. No item 20, refere-se bem-aventurados os que têm fechado os olhos. Essa mensagem foi enviada pelo Espírito Vianney Curadat, Paris, em 1863. Vianney, desde pequeno,
desejava seguir o caminho do sacerdócio. O pai era contra, porém encontrou ajuda pela mão da mãe e do seu tio. Então ele viajou para a cidade de Dar. Foi alfabetizado aos 17 anos. Falava francês com dificuldade. Encontrou muitas dificuldades, principalmente por desconhecer a língua latina, mas conseguiu vencer os obstáculos. Sua dedicação ao próximo era pautada na caridade e no amor. Fazia de tudo para amenizar o sofrimento alheio. Todas as curas que se realizava era auxiliada por Deus. Um grupo de pessoas se reuniu a fim de estudar a doutrina espírita e também realizar o trabalho mediúnico. Um dia levaram uma jovem cega com a intenção de suplicar a intercessão dos amigos espirituais, a graça de ver a luz. Foi invocado o espírito Vianney, curador. Vejamos o trecho inicial. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que estará aqui e a curem? Mais adiante, não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Santo Agostinho fala sobre o mal e o remédio. Ele nos diz que nós, espíritas, temos a convicção que o remédio para a elevação do espírito é a dor que experimentamos neste mundo de provas e expiações. E por mais profunda que sejam as nossas dores, devemos olhar para o alto e bendizer do Senhor por ter nos experimentado. Quanta humildade! Vianney se coloca diante do Pai como um servo, dando-lhe todos os méritos na permissão da bênção da cura. Ele se espelhou no exemplo de Jesus, que sempre falava que as curas realizadas eram sob a inspiração de Deus. O amigo espiritual consola a jovem cega com palavras de coragem, confiança e aconselha a prece. Assim, meu Pai, cura-me, mas faze que a minha alma enferma cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Deus é infinitamente bom e justo. Jamais ficaríamos doentes se não tivesse como objetivo o aprimoramento espiritual dos seus filhos amados. Ele pede que primeiro cure a enfermidade da alma, para depois a doença do corpo. Deus educa seus filhos, concedendo-lhes a possibilidade de resgates através de inúmeras reencarnações. Chico Xavier, já bastante fragilizado, dizia que a doença machuca o meu corpo, mas nunca o meu espírito. Mais adiante, Vianney comenta: lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornar causa de vossa condenação. Quantas vezes utilizamos o nosso corpo saudável para gerar a dor do outro? Às vezes, as expiações vivenciadas hoje é o resultado do sofrimento que provocamos no outro em reencarnações em vidas passadas. Por isso, poderemos encarnar com limitações ou doenças. Kardec nos passa: se as mãos, os pés, os olhos são motivo de escândalos, arrancai-os. Esta frase está no sentido figurado. Jesus quis dizer que devemos utilizar as mãos, os olhos, voltado para a prática do bem, da caridade e amor. Estamos diante da lei de causa e efeito. Os cegos têm a chance do resgate e viver a vida da alma, e com os olhos do espírito começam a perceber que guardam dentro de si
a tolerância, a paciência, a humildade e a solidariedade. Finalmente, Vianney aconselha a jovem sofredora para esperar com resignação o desígnio de Deus, ter ânimo, esperança e confiança. Deus não coloca sobre nossos ombros nada que não possamos carregar. Ele promete que, com a permissão de Deus, tudo fará para ajudá-la. Faremos um breve comentário a respeito do item 21. Kardec comenta que quando as doenças surgem sem uma razão, devemos procurar a causa na encarnação passada. Sabemos que o passado explica o presente e este prevê o futuro. Que Deus nos abençoe.